falando sobre a secagem do café, vou falar um pouquinho também para os lotes que têm grande quantidade de verde. Geralmente aí uma colheita muito antecipada, devido aí à logística de pós-colheita, uma liberação de lavoura, ou logicamente uma entrada no momento errado, também numa colheita que está com café muito verde, ou até mesmo uma saída do descascador, que você vai ter aí uma grande porcentagem de café verde. Esse café verde é onde a gente tem maior perda de qualidade no sentido de defeito e também no lote, depois na bebida desse café. Então, uma forma de conduzir, aqui é o primeiro dia de secagem desse café, uma forma de conduzir para você viabilizar a qualidade desse café fisicamente, principalmente pelo preto verde, é um café que tem grande quantidade de água. Então, se você aquece muito a massa desse café, geralmente ele começa a oxidar de forma que faz com que esse café fique escurecido. Então começa a dar o preto verde pelo calor e o volume de água. Nesse caso, você pode conduzir de duas formas. Primeiro, você faz uma camada mais grossa desse café, para que ele tenha uma troca de calor na massa desse café, e ali você vai rodar constantemente, para que ele não fique numa superfície com sol. Então isso aqui é uma troca de calor, umidade, faz igualar esse café durante a secagem. Alguns produtores começam a secagem com café um pouco mais fino. Eu peço sempre para poder visualizar esse processo aqui, porque às vezes dá uma quantidade também de preto verde, mas começa mais fino, vai rodando esse café até começar a pintar a casca desse café. Quando ele começar a pintar, que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente conduz de outra forma. Primeiro dia de secagem. Bom, segundo dia de secagem do meu lote de verde. Aqui uma amostra representativa, só para vocês verem o comportamento desse café ao longo do tempo. O verde tem maior incidência aí de cafés pretos verdes. Aqui eu fiz uma camada de aproximadamente 2 a 3 centímetros de altura, tá? Conduzindo essa secagem em torno aí de 6 revolvimentos por dia e mostrando como que vai começar a manchar a casca do café verde. Alguns produtores começam com a camada mais fina, como eu tinha falado, e eu estou conduzindo aqui numa camada mais grossa, para depois que começar a pintar bastante a cor da casca desse café, uma coloração marrom, eu vou engrossar mais ainda para que ele tenha troca de calor e faça com que esse café aqui preserve a qualidade, tá? Todos os cafés têm que ser bem cuidados para que a gente tenha resultado na qualidade final de venda. Bom, o nosso café verde continua secando no seu terceiro dia e a gente começa a perceber que esse café ele está começando a pintar a casca dele. Bom, vamos observar aí, ó, cheio de pintinho, começando a pintar. Estou revolvendo em torno de umas 4 a 6 vezes por dia. E aqui a gente vai monitorando, né? É importante o seguinte, a gente monitorar pela cor da casca dele, para a gente começar a engrossar esse café. Eu vou cortar um café aqui só para ver como que tá a parte de dentro dele. Então, começando a pintar esse café. Vamos ver aqui. Eu tô tendo a secagem dele, normal. O importante é que ele não aqueça com o revolvimento e uma camada um pouco mais grossa, para que ele não dê o preto verde. Então, monitorando uma coloração amarronzada clara. Bom, dando sequência aqui à secagem do lote de verde, a amostragem de verde, né? Eu tomei a liberdade, aqui é o quinto dia de secagem, eu tomei a liberdade de, no início da secagem, já separar em duas porções, uma camada mais grossa dessa amostragem, e vou revolvendo constantemente esse café. Alguns cafés você vê que eles aceleram aqui a secagem, possivelmente, às vezes pela a questão da camada que ele está espessa ou não. E aqui, ó, no nosso lado esquerdo, é uma camada um pouco mais grossa, uma camada um pouquinho mais grossa, e do lado direito, uma camada mais fina. Veja a diferença desse café numa camada mais fina, né, que está tendo sol incidente direto neles, somente neles, e veja o café aqui na camada mais grossa, tá?
Eu vou pegar 3 frutos de cada parte, para a gente cortar eles aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, trabalhando aqui a camada mais grossa, vejo que eu peguei 3 frutos ao acaso, né? Até frutos aqui mal granados, isso é muito comum em alguns cafés, e café verde aqui também. Mas observa a cor, a questão da cor do grão durante a secagem. Veja que ele ainda não está escurecendo, porque eu estou trabalhando uma camada mais grossa. Isso auxilia na manutenção da secagem. Agora eu vou separar 3 frutos aqui da camada mais fina. Bom, peguei 3 frutos da camada mais fina. E a gente começa a observar, por ser uma camada mais fina, o aquecimento desse fruto está sendo muito mais acelerado, né? Então, como é um fruto imaturo que tem muita água, isso expõe a forçar a secagem desse café, e o aquecimento intenso dessa água e os compostos desse fruto faz com que ele comece a pretejar mais rápido. Se eu mantiver uma camada fina do início ao fim, possivelmente eu posso, não estou dizendo que vai ser na maioria dos casos, depende muito da temperatura local, enfim, da quantidade que roda, mas eu posso ter uma maior quantidade de defeito preto-verde. E a gente vai monitorando, eu vou mostrando as imagens dia a dia para vocês aqui. Bom, passado alguns dias aqui da secagem da nossa amostragem de verde, tá? Que é um café bem detalhado na secagem por conta da quantidade de água, baixa quantidade de açúcar. Ele é um café que dá bastante preto-verde, dependendo da condução. Às vezes até esse café já venha da lavoura, diante aí de questões climáticas ou nutricional da planta, né, que pode aí ocasionar essa quantidade de preto verde. Mas na pós-colheita eu sempre sugiro o seguinte: aqui eu coloquei então um café uma camada mais grossa, começamos a conduzir desde o início da secagem com camada grossa. Eu falo camada grossa, começar daí com 5 a 8 centímetros, né, de espessura do verde, e aqui algumas regiões são conduzidas a uma camada mais fina. E aí é muito importante o seguinte: eu sugiro sempre começar com uma camada mais grossa, no caso do verde, primeiro porque ele tem pouco açúcar. Ele é um café que, se ele ficar numa camada fina durante muito tempo, ele vai ter um problema aí de superaquecimento e você pode ter uma grande quantidade de preto verde. Na camada grossa também não foge muito disso, mas você tem que revolver mais esse café. Como a casca dele é mais dura, ele vai ter menor quantidade de café descascado no terreiro. Então, na camada grossa, você tem uma troca, uma manutenção da temperatura desse café. Você vai rodar ele constantemente, vai poder viabilizar esse espaço do terreiro, vai fazer com que esse café tenha aí uma padronização aí no aspecto dele melhor, referente se você conduzir somente numa camada fina, tá? No caso do café verde, lembre-se, no café verde, um superaquecimento. Então, tem 2 métodos, é muito utilizado também esse método aqui, mas na minha sugestão, na minha percepção, eu vejo resultados mais promissores, uma camada mais grossa no caso do verde. Espero que vocês gostem do vídeo, um abraço a todos.